Uau! Eu nem tô acreditando. Voltamos oficialmente aqui pro YouTube com um vídeo diário Amanhecendo com Deus. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu fui impactada pelo Espírito Santo em um convite para acordar antes do sol nascer e ouvir o que Deus tinha a me dizer. Nós que conhecemos a Deus sabemos o poder da oração. Quanto mais eu, que estive praticamente morta, com uma sepse com falência múltipla de órgãos, tantos meses em coma, tantas cirurgias, todos os órgãos parados, 2 paradas cardíacas, 300 transfusões de sangue. Uau, perdi a fala, perdi os movimentos. E com um relógio de oração, 24 horas, o poder da intercessão tocou o coração de Deus e Ele milagrosamente me curou. Como eu poderia duvidar do poder da oração? Mas Deus queria algo a mais de mim. Ele queria que eu tivesse um encontro no secreto com Ele, sem pressa, antes que todos acordassem. Antes que o diabo começasse a tramar seus planos de destruição, de perseguição, de calúnia, enfim, essas coisas que ele faz para tentar paralisar a obra de Deus e destruir os filhos de Deus. O Senhor disse: antes, você vai vencer de joelhos na minha presença. Durante alguns anos eu permaneci todos os dias amanhecendo com Deus. E para minha surpresa, eu nunca tinha experimentado tamanha glória, tamanha cura, tamanha restauração. O Senhor foi me conduzindo a uma jornada de perdão. O Senhor foi me conduzindo a uma jornada de transformação. Ele queria, sim, manifestar sobre mim a sabedoria que muitas vezes nos disciplina, muitas vezes nos consola, muitas vezes nos edifica e, principalmente, nos levanta para um lugar de honra, para um lugar onde o nome dele seja ainda mais glorificado. E esse projeto agora está aqui no YouTube. Todos os dias às 6 horas da manhã estaremos juntos na presença de Deus, orando a palavra, amanhecendo com Deus. E a palavra que hoje eu quero inaugurar esse nosso quadro aqui do YouTube está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. É isso mesmo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu me levanto pela manhã e eu programo um horário para levantar justamente para ter um encontro com Deus, eu estou de fato, literalmente, colocando Ele em primeiro lugar na minha vida. Se Ele é o primeiro do meu dia, Ele é o primeiro da minha semana, Ele é o primeiro do meu mês, do meu ano, de toda a minha existência. Afinal de contas, tudo que nós temos é o hoje. O ontem a gente não acessa mais e o amanhã pertence a Deus. Então, quando eu me levanto da cama, as primeiras palavras do meu dia são: bendito seja o Senhor. Você pode fazer isso junto comigo? Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o teu nome. Eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou, eu começo a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Exaltado entre as nações, invicto em meio à guerra, o Senhor, amoroso, perdoador, misericordioso. E assim eu permaneço minutos falando todas as características de Deus, e você pode fazer isso junto comigo. E a palavra de Deus nos mostra que, ao definirmos as nossas prioridades, é importante entender que Jesus é a força na qual subsiste tudo o que há de bom em nossas vidas. Todo o bem do qual dispomos está em Cristo Jesus, de acordo com Colossenses, capítulo 1, verso 17. Ele deve ser sempre a nossa prioridade, número 1.
Você vai sentir a diferença a partir de hoje, porque Jesus tem todas as coisas unidas. Um casal não pode ter um bom casamento se Jesus não os estiver unindo. Na verdade, as pessoas têm dificuldade em conservar bons relacionamentos com qualquer pessoa se Jesus não estiver conduzindo e influenciando as duas partes. As nossas finanças, geralmente, ficam uma confusão sem Jesus. Nossos pensamentos são nublados e confusos sem Jesus. Nossas emoções ficam fora de controle sem Ele. Buscar o reino significa descobrir como Deus quer que as coisas sejam feitas, descobrir como Ele quer que tratemos as pessoas, descobrir como Ele quer que nos comportemos. Em certas situações e circunstâncias, descobrir o que Ele quer que façamos com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com os nossos dons. Descobrir que tipo de atitude devemos ter e até descobrir que tipo de diversão Jesus aprova. Nossas vidas serão abençoadas se mantivermos Deus em primeiro lugar e tirarmos Ele simplesmente do domingo de manhã, daquele momento onde você vai ao culto e ouve uma palavra e fala com Deus e mantém uma aparência de piedade. Deus quer fazer parte dos seus momentos mais íntimos. Ele quer sim te conduzir, como a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, é como o amanhecer. Se você olhar agora mesmo pela janela, talvez esteja escuro ainda. Mas a Bíblia diz que a sua vida é como esse céu, que brilha gradativamente até ser dia perfeito. Não importa o que você está vivendo hoje, a palavra diz que você vai amanhecer. E o que hoje está sem saída vai receber um escape. O que hoje não tem solução vai encontrar solução. O que hoje não tem resposta, vai encontrar a resposta. O que hoje não tem cura, vai encontrar a cura. Você vai ver todos os dias nós seguindo aqui uma ordem que é adoração, confissão, ações de graça e oração e clamor. Assim como Jesus, na ordem do Pai Nosso. Então, depois que nós adoramos, apresentamos a Deus o nosso coração contrito e pedimos perdão pelos nossos pecados. E então começamos a agradecer por todos os motivos que a gente conseguisse lembrar. E finalmente vamos clamar. Por isso você pode colocar aqui nos comentários qual é o seu pedido de oração, qual é a sua maior dor hoje, qual é o seu clamor. E agora eu quero orar junto com você. Nós oramos, Senhor, conforme a Tua palavra. Que o Senhor nos conduza para que o nosso coração, de fato, edifique um trono de adoração ao Senhor. Que o Senhor seja a nossa prioridade completa, o primeiro pensamento e o último pensamento do dia. Que o Senhor possa nos mostrar como as coisas devem ser feitas, como o Senhor quer que nós tratemos as pessoas, como o Senhor quer que nós gastemos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos dons e talentos. Senhor, me conduz até mesmo nas roupas que eu visto, na maneira como eu me comporto, que eu possa de fato representá-lo aonde eu estiver e que o Teu Espírito Santo venha sobre mim. Eu oro nesse momento, Pai, por cada uma das pessoas que amanhecem com o Senhor junto comigo. Que sobre elas esteja o Teu poder, que sobre elas esteja o Teu renovo, que sobre elas esteja o poder do Teu Espírito Santo e haja cura agora, em nome de Jesus. A cura, Senhor, que vem do alto, não só para o corpo, mas também para a alma. A cura, Senhor, que destrói o espírito da morte e todos os espíritos de enfermidade, em nome de Jesus. Pai, eu creio na restauração deste casamento, no resgate deste filho, desta filha. Eu creio na Tua bênção sobre esta casa. Eu creio, Senhor, no Teu poder para dissipar as trevas, destruir e acabar com toda a confusão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua palavra diz que nenhuma oração feita com fé é em vão. Por isso,
Eu te consagro cada família, entregue na tua presença nessa manhã e profetizo bênçãos sem medida. Tua palavra diz que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso te consagramos este dia. Perdoa os nossos pecados. Te adoramos e te agradecemos por tudo. Pela vida, pelo alimento, pela casa, pelos nossos familiares. Te agradecemos pela tua misericórdia que nos olhava dormir. Te agradecemos pela chance de falar com o Senhor e o Senhor nos ouvir. Atende o clamor dos nossos corações. O Senhor sabe do que precisamos, assim como o Senhor Jesus sabia o que os discípulos precisavam naquela tarde, quando Ele disse: busquem o reino de Deus e a justiça do reino, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E Ele seguia dizendo: os pagãos aqui vivem assim, preocupados com o que comer, com o que vestir. Vocês não precisam se preocupar com nada, porque o Pai sabe do que vocês precisam. Seja esta palavra o sustento, o apoio dos teus pés no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. E até amanhã.